começar aí a tratar então do nosso tema de hoje, que é a atuação judicial do MPT. O MPT, ele tem aí várias ações que ele pode mover, né? O MPT ele pode atuar seja como autor de uma ação, seja como fiscal da lei, ou às vezes até mesmo como réu numa ação. Então, só para a gente dar aqui alguns exemplos, né, de como seria a atuação como réu, a gente tem a mais clássica, a forma mais simples que a gente tem aí de verificar a atuação do MPT como réu, é no embargos à execução. Então, digamos que nós estejamos executando um TAC, ou executando, né, o cumprimento, fazendo o cumprimento de uma sentença em ação civil pública, a gente pode ter aí um embargos à execução, e nesse embargos à execução o MPT ele é réu. Além disso, nós temos aí ações anulatórias de TAC ou revisionais de TAC, ou como a que eu fiz a defesa, inclusive hoje, que dia da semana? Hoje é segunda, foi na sexta-feira, às vezes eu emendo aí os fins de semana trabalhando e tal, já não lembro que dia da semana a gente tá. Mas, então nós, na sexta-feira eu fiquei trabalhando uma defesa que era uma ação declaratória de... o nome foi tão inventado aí que eu nem... mas é uma ação declaratória de inexistência de descumprimento de TAC, uma coisa assim, tá? E aí eu tive que fazer o que? Uma defesa, tá? Então o MPT ele pode inclusive ser réu aí em ações, tá bom? Há uma discussão de se nesse caso o réu deveria ser a União ou o Ministério Público, e o que a jurisprudência tem entendido quanto a isso? Que o MPT ele pode ser réu, tá? Mesmo numa ação dessa desconstitutiva do TAC, enfim, por quê? Porque o MPT tem independência, o membro do Ministério Público tem independência funcional para firmar o TAC, a instituição ela goza de autonomia funcional no exercício das suas funções, de modo que cabe a ele próprio defender um acordo por ele firmado. Se for a União lá defender esse TAC ou uma sentença, enfim, qualquer outra situação, defender o Ministério Público, nós teríamos aí uma violação à independência funcional, uma violação à autonomia do Ministério Público, porque ele estaria aí fadado à observância daquilo que foi decidido pela Advocacia da União, que é um órgão ligado ao Poder Executivo, tá? Então, por isso é que tem prevalecido aí na jurisprudência, na Justiça do Trabalho, a admissão do Ministério Público fazendo a defesa em ações, principalmente em ações que ele tem como constituir o título executivo, né? Então, seja um TAC ou seja numa ação que o MPT pudesse mover, tá? Principalmente nesses casos é que a jurisprudência tem admitido a atuação do MPT como réu, certo? Pois bem, o que mais que a gente tem que falar então? Então eu vou abordar aqui com vocês hoje em situações em que o Ministério Público ele é autor da ação e situações em que o Ministério Público ele atua também como fiscal da lei, tá? Esse será o foco nosso aqui hoje, tá bom? Aproveito para agradecer aí vocês todos por estarem aí às 9 da noite, né, dedicados aí aos estudos. Tenho certeza que vocês serão recompensados por isso. Primeira ação, que é muito boa para cair na primeira fase, porque é uma ação que a gente não imagina, a não ser que a gente tenha lido a lei complementar, prestado muita atenção nisso, é o mandado de injunção. O Ministério Público do Trabalho tem atribuição para ajuizar mandado de injunção quando a competência for da Justiça do Trabalho, tá? Então existe essa previsão legal. Não sei de algum caso que isso já tenha ocorrido, mas como tem a previsão legal, vocês têm que saber, principalmente para a primeira fase, certo? Que mais? Ações para defesa, ações necessárias para a defesa de interesses de índios incapazes, tá? E a lei fala em menores de 18 anos, tá? Então, qualquer ação, tá, para defesa de interesses de índios incapazes ou menores de 18 anos decorrentes das relações de trabalho, obviamente, tá? Decorrentes das relações de trabalho. Terceira ação, que é uma ação que preocupa muitos candidatos, muitas vezes, é a ação anulatória, certo? Ação anulatória. O que a lei fala? A lei diz que cabe ao Ministério Público ajuizar a ação para declaração de nulidade de contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Mas não é qualquer um deles, é um acordo ou convenção coletiva que viole liberdades coletivas ou individuais dos trabalhadores, ou ainda direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores. Então, direitos individuais indisponíveis. Então, esse é o objeto da ação anulatória pela lei. Então, vamos dar aqui alguns exemplos, né? Que viola a liberdade individual. Uma cláusula de convenção que diga que um direito só vale para o trabalhador sindicalizado, ou seja, você força a sindicalização daquele trabalhador. Uma cláusula que viole uma liberdade coletiva, uma cláusula, por exemplo, que fixe o financiamento empresarial do sindicato dos trabalhadores. Então, violaria aí uma liberdade coletiva, liberdade sindical coletiva. Nós teríamos aí, ou então uma cláusula que viole um direito individual indisponível também, tá certo? Pois bem, essa ação, ela tem como competência de primeiro grau, se ela for uma ação individual. Como que ela é uma ação individual? Uma reclamatória trabalhista comum, trabalhador que foi prejudicado por essa convenção, esse acordo, ou mesmo a cláusula contratual que lhe prejudique, pode ajuizar uma ação individual, como já tivemos muitas nesse sentido. Um trabalhador que vinha lá e questionava uma contribuição sindical, uma contribuição assistencial normalmente, ou confederativa, que estivesse prevista na norma coletiva, tá? Então ele vai individualmente questionar. No entanto, né, nós temos a possibilidade do questionamento coletivo. O questionamento coletivo ele é feito através da ação anulatória, que será ajuizada competência originária de tribunal. Então ela será ajuizada no TRT, se a área de abrangência for de um único tribunal, ou será ajuizada no TST, se a área de abrangência da norma coletiva eventualmente extrapolar a área de jurisdição aí, de competência de um único TRT, certo? Nesse caso, a legitimidade para ajuizamento nessa ação coletiva é do Ministério Público do Trabalho, segundo a Lei Complementar 75, e a doutrina fala também que as próprias partes pactuantes poderiam questionar uma cláusula. Então, os sindicatos, ou o sindicato, empresa que eventualmente tenham pactuado, podem ajuizar a ação anulatória, certo? Então, esses são aí alguns pontos importantes para a gente tratar, né, da ação anulatória. Não tem muito mais que isso, principalmente para a primeira fase, tá certo? Ações comuns atualmente, anulatórias, que nós temos movido atualmente, são aquelas que envolvam aí, até um tema que está lá no curso Coringa, tema de discriminação, né? Então, ou descumprimento de cotas de pessoas com deficiência, ou até mesmo de cota de aprendizagem, que a norma coletiva vem lá e estabelece parâmetros, reduz aí a proteção das cotas de aprendizes e também de pessoas com deficiência. Qual ação mais importante a gente citar? Dissídio coletivo de greve. O Ministério Público ele não pode ajuizar qualquer espécie de dissídio coletivo, mas pode ajuizar o dissídio coletivo de greve. A Constituição fala em dissídio coletivo de greve em atividade essencial, quando houver lesão ou possibilidade de lesão a um interesse público, está lá na Constituição. E a Lei Complementar 75, por sua vez, fala que qualquer dissídio coletivo de greve quando houver violação à lei ou interesse público, de modo que a lei complementar ela é mais abrangente do que a Constituição. Então, na prova de primeira fase, né, isso é uma questão doutrinária que a gente discute bastante, tem lá para os alunos do curso Coringa uma aula explicando bem isso. No entanto, não vou me estender aqui, vocês vão ter que analisar para a primeira fase a pergunta como ela vai estar redigida, para que vocês saibam aí se ele está falando da Constituição ou eventualmente da lei complementar, tá certo? O que mais que a gente deve citar aqui em termos de atuação judicial? A atuação judicial do MPT como fiscal da lei. Como fiscal da lei, o Ministério Público ele atua em duas situações. Ele atua como fiscal da lei, né, ou custos legis, ou órgão interveniente, né, alguns hoje falam de custos iuris, porque não seria mais apenas um fiscal da lei, mas fiscal do ordenamento jurídico. No entanto, eu sigo aí a forma como esse tema é abordado aí tradicionalmente, tá certo? Pois bem, o MPT atua
basicamente em duas situações, aí seriam gêneros de atuação. Quando, em razão da qualidade da parte, ou seja, uma parte que demande uma proteção especial, ou em razão da natureza da lide, uma ação específica em que o legislador entendeu por bem que era necessária a participação do Ministério Público. Em razão da natureza da lide, o Ministério Público atua em algumas situações. Primeira situação que a lei traz é quando houver interesse público. E aí ela fala que pode ser atuação de ofício, ou seja, eu, membro do Ministério Público, fico sabendo de uma ação judicial, entendo que há interesse público para atuar, vou lá, peticiono e começo a atuar naquele processo. Então, de ofício. Ou por solicitação do juízo. Então vejam que a lei fala em solicitação do juízo. O juiz ele solicita, ele não determina a atuação do membro do Ministério Público, senão haveria aí uma ofensa à autonomia da instituição e à independência funcional do membro atuante, podendo aí então o Ministério Público acolher ou não essa solicitação. Além disso, nós temos a atuação nos mandados de segurança, seja individuais, sejam coletivos. Tá? Então, a lei do mandado de segurança prevê a intervenção obrigatória do Ministério Público. Temos também a previsão de atuação como fiscal da lei nas ações civis públicas movidas por outros legitimados. Então, digamos que um sindicato move uma ação civil pública, defensoria pública move uma ação civil pública, União, Estado, município, enfim, outro legitimado moveu uma CP, o Ministério Público ele terá atuação como fiscal da lei obrigatoriamente. Lembrando que aqui nós temos duas regrinhas especiais, que em caso de abandono ou infundado ou desistência da ação, o Ministério Público assumirá o polo ativo da ação. Então a gente está lá como fiscal da lei, de repente o sindicato desiste da ação, a gente não concorda com a ação ou abandona a ação, o Ministério Público assume o polo ativo da ação e prossegue com aquele processo como autor da ação. Então ele deixa a função de fiscal da lei e passa a ser órgão agente, tá? Passa a atuar então como autor da ação. Que ação mais que a gente tem? Intervenção do MPT em ações que envolvam interesses da União, Estado estrangeiro ou organismo internacional. No entanto, nesse caso, o Ministério Público do Trabalho não atua no primeiro grau. A atuação se dá apenas em tribunal. Então, TRT e TST de forma obrigatória. Não existe essa intervenção obrigatória no primeiro grau de jurisdição. Além disso, o Ministério Público do Trabalho atua como fiscal da lei em dissídios coletivos. Aqui seria só o dissídio coletivo de greve? Não. Aqui seria em qualquer dissídio coletivo, não restrito ao de greve. Tá? Então o de greve é a restrição do dissídio coletivo de greve para que nós atuemos no MPT como autores da ação, autores do dissídio coletivo. Aqui não, aqui é como fiscal da lei. Como fiscal da lei, o MPT atua em todos os dissídios coletivos, tá? Em todos os dissídios coletivos. Além disso, a lei prevê que o Ministério Público se manifestará no processo, tá? Em todas as suas fases, e ele terá inclusive que concordar ou não com o acordo judicial, eventualmente. E a lei prevê expressamente que cabe recurso, tá? Então cabe recurso de acordo. Então vejam, aqui a gente foge da regra geral de que os acordos eles são irrecorríveis. Pensando o quê? Que o Ministério Público, nesse caso, ele não é autor da ação, ele discordou do acordo, mesmo assim o acordo foi homologado, então caberia eventualmente um recurso pelo MPT, certo? Recurso aí pelo MPT no acordo. Quando? Quando se entender que o acordo ele viola a lei ou a Constituição Federal. O que a Lei Complementar 75 traz aí para nós, tá certo? Pois bem, em quais situações o Ministério Público atua em razão da qualidade da parte? O Ministério Público atua como o MPT atua em razão da qualidade da parte quando? Pela previsão do ECA, também do CPC, enfim, da Lei Complementar 75, quando houver interesse de criança e adolescente. Essa é a principal hipótese. Então, atuação do MPT quando houver interesse de criança e adolescente. Nesse caso, é importante a gente fazer até, como é o caso que a gente mais atua, disparado aí como fiscal da lei. Por quê? Porque muitas vezes o trabalhador, ou trabalhadora vem a falecer e aí a gente tem a sucessão. Esses são os casos mais comuns. Tem também os casos em que eles trabalham, a criança e o adolescente, mas não é o caso mais comum. O caso mais comum
é em caso de sucessão. Em caso de sucessão é importante a gente destacar que existe uma lei específica que diz o quê? Que no caso de falecimento do trabalhador, as verbas devidas a ele serão pagas para que a gente não precise ter um inventário aos dependentes habilitados do trabalhador perante a Previdência Social. Se não houver trabalhadores habilitados, aí sim aplica-se a lei civil. É o que a lei diz, a lei 6.058, tá? Salvo engano, 6.058, mas acho que é isso, 6.058. E ela prevê também, então, que esses dependentes habilitados, né, quem pode ser dependente habilitado? Né? O descendente, cônjuge, companheiro e eventualmente também ascendentes. Agora, ela prevê também que os valores do menor de 18 anos ficarão depositados numa conta poupança para que ele só possa sacar quando atingir a maioridade, salvo 3 casos. Ele pode sacar, o valor pode ser sacado antes, né, pelo representante legal, desde que seja para subsistência, para educação ou para compra de imóvel, tá? Então, nesses 3 casos, subsistência, educação ou para que seja adquirido um imóvel para moradia do menor de 18 anos, tá? Então esse é o caso que a gente atua aí mais comum como fiscal da lei. Além disso, a gente tem a atuação nas lides que envolvam índios, lides que envolvam idosos, tá? Pelo Estatuto do Idoso também, qualquer ação que envolva idosos. E aí existe também a questão da pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência que o antigo estatuto previa intervenção obrigatória, hoje não prevê mais essa intervenção obrigatória, tá bom? E aí existe a discussão se seria necessário ou não. Para que a gente possa avaliar se é necessária realmente a intervenção, a gente tem que avaliar o grau de incapacidade que eventualmente a pessoa com deficiência tem. Porque, veja, pessoas com deficiência não necessariamente são incapazes para fins civis. Então, aqui a gente acaba entrando mais na questão da capacidade ou não da pessoa. E a lei prevê que a gente tem atuação em caso de incapazes. No entanto, no caso da pessoa com deficiência, a gente vai presumir a capacidade. Tá? Então, presume-se que ela seja capaz. Então, a gente não vai presumir que um surdo, mudo, por exemplo, é incapaz, né? Claro que não, obviamente que não. Então, a pessoa com deficiência, ela terá intervenção obrigatória se ela for somente naqueles casos em que ela é enquadrada como incapaz, tá? Então aí seria uma situação bem específica, tá certo? Bom, o que mais que é importante a gente tratar a respeito da intervenção do MPT como fiscal da lei? A gente tem algumas regras processuais importantes. O Ministério Público ele terá que ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais. Então eu tive um processo recentemente em que eu deveria ter sido intimado desde o começo, fui intimado só no final e precisei pedir a nulidade de todo o processo. Por quê? Porque havia um grave prejuízo pela não intervenção do MPT até aquele momento. Tá? Então, intimação pessoal e nos autos sob pena de nulidade. Se o MPT não é intimado, isso gera nulidade de todos os atos processuais. Tá? Eu já vi processo lá no TRT em que foi anulado e teve que voltar até o início do processo, momento antes da apresentação da defesa. Então vejam aí o prejuízo que se tem aí com a não intimação do MPT. Além disso, o MP, ele atuando como fiscal da lei, ele pode requerer a produção e pode também produzir provas, tá, em juízo. Então ele tem ampla capacidade aí, né, de postular pela produção de provas. Ele tem aí função de buscar a verdade real. Além disso, o Ministério Público ele pode recorrer de todas as decisões judiciais, né? Seja como parte, seja como fiscal da lei. Tá? Então a lei prevê expressamente que o Ministério Público pode recorrer todas as ações judiciais, mesmo como fiscal da lei. Tá, pessoal? Então pode recorrer com tranquilidade, tá? Em qualquer situação. Tá certo? Bom, hoje consegui aí sintetizar de forma bem rápida essa questão do que eu me propus para falar aqui para vocês hoje, que era atuação judicial. Vou ver se tem aqui alguma pergunta de vocês para que a gente possa... Valeu, pessoal, aí pela presença, né? Estamos aí bastante, muitos focados aí nessa revisão. Agradeço muito aí a atenção de vocês. Não estou encontrando perguntas aqui, então a gente já pode
encaminhando aí para o final, tá, dessa nossa live. Então, agradeço muito a presença de vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando ainda. E lembro a todos aí que o curso Estratégia MPT 21 está aberto aí por uma semaninha para aqueles que... Porque muitos aí me pediram para que eu reabrisse aí essas inscrições. Então, reabri, vários alunos já se inscreveram hoje, tá, para o curso, para que possam aí dar um up aí final na sua preparação e, né, quiçá atingirem aí o excelente resultado na primeira fase, que é realmente a aprovação, tá? Desejo o melhor aí para vocês, né? Bons estudos e estou à disposição aí para vocês, para o que vocês precisarem, tá bom? Podem sempre me mandar direct, eu vou responder vocês, ou e-mail também, podem mandar, fiquem à vontade, tá? Então é isso, pessoal.